Conta um Conto apresenta de Dorothy Dunn, Vampírica. Narração Marcelo Fávaro. Tradução de autor desconhecido, século XX. Retirado do contosdeterror.site. Charles Endicott, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, estava à morte naquela hora. Tinha um pedacinho de esparadrapo na ponta do nariz e um arranhão no nóbulo da orelha direita. Mas eu bem sabia, esses ferimentos eram apenas superficiais. Estava agonizando de aflição e em 1 ou 2 dias morreria de febre tropical, exatamente como seu filho de 18 anos, 2 semanas antes. Deitado entre os quentes e pesados lençóis do hotel de Monterey, meu amigo não podia sossegar. Não fosse eu médico, diplomado pela Johns Hopkins, ainda assim sentiria que a sua agitação naquele momento era apenas mental. Um pouco d'água, pô. A minha garganta. Despejei um pouco do líquido mono do copo sobre a mesinha da cabeceira. Beberia, depois passaria a língua pelos lábios secos, como se nada pudesse aplacar-lhe a sede. Era natural. Estávamos no mês de agosto e nem o gelo parece frio em Monterey. Em pleno meio-dia, o seu corpo estava febril, um toque da doença de Chagas, possivelmente transmitida pelo morcego vampiro. Não podia afastar da mente o terrível morcego. O animal ali permanecia e surgia na conversação como um persistente motivo daquele mal e da morte. Falava de Francine, sua jovem e bela segunda esposa, de Walter, o filho morto, fruto do seu primeiro casamento. E depois voltava a falar do morcego, cujo ventre distendido, cheio de sangue humano, o impedia de voar. Eu gostaria que você tivesse vindo mais cedo, Paul. Aquele terrível animal, preso às cortinas com as garras das asas e os pés traseiros pousados no chão. O sangue de Walter cobria todo o travesseiro e escorria-lhe pelo pescoço. Ele nem chegou a despertar, Paul. 3 dias depois estava morto. Por quê? Por quê, Paul? O médico do lugar, um sujeito ignorante, assegurou-nos. Não tinha perigo, não havia perigo. Essas mordidas não são fatais. Eu diria, observei em atitude profissional, que na maioria dos casos as mordidelas não são fatais. O organismo do rapaz devia estar esgotado e aberto ao ataque de germes que os morcegos às vezes transmitem. Sim, concordou Charles hesitante. Ele nunca foi forte. Ainda tinha ataques de vez em quando, embora tenha melhorado muito com o tratamento que lhe fizeste o ano passado. Mas essa doença o tornaria mais vulnerável, Paul. O médico daqui limitou-se a sacudir a cabeça e a resmungar qualquer coisa sobre infecção inexplicável. Assinou o atestado de óbito, mas eu percebi em sua fisionomia que ele não compreendia as condições de Walter. Gostaria tanto que estivesse aqui na ocasião. Parecia tão tolo. Mas eu estou aqui agora, retruquei acalmando. E duvido que o doutor seja um tolo. Os médicos são seres humanos, afinal de contas. Há muitas coisas que não sabemos. Ainda assim, eu me sentiria melhor se estivesse aqui. Perguntei a mim mesmo. Qual a causa dessa confiança toda em mim? Já não exercia medicina. A Associação Médica Americana reprovara certas experiências por mim feitas, bem como a minha recente descoberta, uma droga para combater as alergias da pele. A droga havia curado muitos casos, mas alguns pacientes desenvolveram horríveis lesões.
Uma mulher morreu e eu fui processado por prática irregular da medicina. Mas a ciência será, afinal, beneficiada. Tenho trabalhado em laboratório particular. Estou conseguindo larga margem de segurança para esse remédio. A maior parte dos especialistas da pele sabe pouquíssimo. As erupções nunca foram fatais e todo o dinheiro destinado a pesquisas médicas é empregado no estudo de doenças mais importantes. Mas algum dia, se eu continuar estudando, haverá uma cura para a pele, tão certa como a sulfa para a pneumonia. Como se chama seu médico, Charles? Alfredo Sanches. Mas não é mais meu médico. Eu quero que tomes conta de mim. Eu não posso fazer isso, você sabe. Mesmo que estivesse exercendo a medicina, não poderia apoderar-me de um caso de outro. Pois é preciso, Paul. Eu não me sinto bem. Estou queimando por dentro e nenhuma dessas malditas pílulas funcionam. Nenhuma. Eu vou morrer. Eu vou morrer se esse charlatão continuar a me tratar. Não quis dizer-lhe que ia morrer de qualquer maneira. Dei-lhe apenas outro copo d'água. Corri um olhar profissional pela receita do vidro de pílulas que Sanches lhe dera e balancei a cabeça com ar entendido. Ótimo. Não teria receitado melhor. Teu médico não é nenhum charlatão, Charles. Isso o confortou. Estava cansado e mergulhou naquele estado de silenciosa contemplação, próprio das pessoas que ainda não cessaram de chorar seus mortos. Walter não era mau, Paul. Walter não era mau. É que ele nunca levou uma vida normal. Era até envelhecido demais para a idade. E quem disse que ele era mau? Ninguém. É que a Francine... A Francine é que nunca conseguiu gostar dele. Naturalmente, é tão jovem que eu nunca esperei que tratasse o Walter como filho. Mas era esquisita a relação. Esquisita? A maneira... A maneira como ela ficava parada, olhando com seus grandes olhos negros. Você já viu? Já viu como parece colar os olhos em algum objeto? Sim, tinha visto. Pois bem, costumava olhá-lo como se não o visse. Isso o fazia sentir-se mal. Certa vez, num descontrole de nervos, gritou que ia abrir-lhe um buraco no pescoço se continuasse a olhá-lo daquela maneira. Ela voltou assim num sobressalto, como quem desperta de um transe. Pobre Francine. Tem esses alheamentos, sim. Ela fica alheia e depois fica tão ansiosa de corrigir as coisas. É uma linda mulher, a Francine. É uma linda mulher. Eu a encontrei em Paris antes da guerra. Era tão jovem. Parece que nunca vai mudar. Começou a agitar-se, inquieto no leito. Fui ao banheiro e trouxe uma toalha úmida. Isso não diminuiria a febre, mas lhe daria alívio. Sua gratidão pelo meu gesto era de causar dó. Obrigado, Paul. É bom que você esteja aqui, afinal. Toma conta da Francine, Paul. Eu vivo preocupado por sua causa. Ela tem a mania das excursões, leva guias, naturalmente, mas numa cidade estranha. E finalmente mergulhou no sono. Percorri a série de quartos à procura da empregada mexicana e ordenei-lhe que ficasse junto ao leito de Charles, até que o Dr. Sanches viesse para a visita da tarde. Depois, desci as escadas à procura de Francine. Ela teria muito que explicar. Morcegos vampiros vivem em cavernas, não em hotéis na cidade de Monterrey. Tinha o pressentimento de que, bem, a moça acrescentara esse toque fantasmagórico à simplicidade do nosso plano original. Não estava gostando. O crime é perigoso de qualquer maneira.
Mas os mexicanos não são tolos. Não compreendiam o motivo da introdução do morcego no caso. A injeção hipodérmica seria coisa rápida, limpa e segura. A lembrança dos animais de asa de couro, sugadores de sangue, isso tinha me revoltado. Encontrei-a no Sanborn bebendo chá gelado. Fiquei por um momento parado na soleira, esquecendo-me de tudo, vendo apenas a sua incrível beleza. Trazia um chapéu branco de abas largas, enfeitado com uma coroa de flores sem copa, de forma que o seu brilhante cabelo negro azulado se destacava contra a palha. O vestido era branco, de mangas largas e compridas. Parecia uma boneca francesa com a sua pele acetinada e pequenina boca vermelha. Estava sentada a uma das mesas do centro. Compreendi que não podíamos conversar ali. Fiquei de pé ao seu lado durante 1 minuto inteiro, apreciando-lhe a beleza antes que me visse. Estivera olhando atentamente para uma senhora gorda ao lado. Olá, Francine. Paul, eu só te esperava aqui pela manhã. Eu consegui uma passagem de avião mais cedo. Vamos sair daqui. Alugamos um carro e o chofer nos levou para fora da cidade, a fim de visitarmos as ruínas de um velho castelo. O homem ficou no carro com o chapéu cobrindo-lhe a cara, e penetramos no edifício onde encontramos um pedaço de parede ainda de pé. Ali podíamos ficar na sombra sem sermos vistos. Beijei-a com toda a sede de 3 meses de separação. Seus lábios colaram-se aos meus e os seus dedos agarraram-se aos meus ombros como pequeninas garras. Afastei-me finalmente, trêmulo e fraco. Seus olhos brilhavam, e ali eu via tão cheia de vida quanto eu de fraqueza. Era como se me tivesse tirado toda a força. Pô, querido, eu senti tanto a sua falta. Que meses horríveis passei aqui só com Charles e aquele horrível Walter. Acariciei-lhe a linha delicada da face. Ora, Walter não era tão mau assim. Era tão velho. Eu sorri. Você acha que 18 anos é velhice? Ele era velho desde que nasceu, Paul. Não havia juventude em seu coração, nem sangue vermelho em suas veias. Era doente. Eu sei, aqueles horríveis ataques. Você não sente por isso tanto remorso pelo que tivemos de fazer, não é, Paul? Bem, tens razão. Quando estou contigo, eu concordo com tudo. Isso não importa. Dentro em breve tudo estará acabado e ficaremos juntos para sempre. Com dinheiro bastante para continuar tuas experiências médicas pelo tempo que quiseres. Vai ser maravilhoso. Paul, você é jovem. Não é como Charles. Estou tão cansada de homens velhos, Paul. Às vezes eu não consegui entender. Eu era mais moço que Charles Endicott, mas não muito mais moço. Todos nós envelhecemos. Espera ficar para sempre jovem e bonita como agora? Pois assim espero, respondeu com seriedade. Tornou a beijar-me e mais uma vez, seus lábios sequiosos varreram-me tudo o mais da mente. Era-me impossível pensar claramente junto dela, lembrar-me de que havia necessidade de mais uma injeção para liquidar-lhe o marido. Havia as passagens de avião a reservar. Havia o caso dos morcegos a ser esclarecido. Afastei-lhe as mãos com firmeza e pus-me de pé, acendendo um cigarro para ajudar a manter a conversa num plano abstrato. Francine, que é, Paul? Aquele morcego. Como foi que um vampiro entrou no hotel? Seus olhos se detiveram sobre um balde pendurado no velho poço do pátio. Eu não tenho certeza, Paul. Eu creio que deve ter ficado preso no forro do meu casaco. Eu estive na caverna. Mordi selvagemente o cigarro, desejando que parasse de falar aos pulinhos. Por quê?
Por que diabos havias de ir a uma caverna de vampiros, esses animais nojentos? Não me olhou. Seu olhar continuava preso ao balde e o seu rosto perdera o brilho. Estava mergulhada num daqueles vagos alinhamentos que tanto perturbaram o marido. Eu fui porque queria ver, pô. Um guia falou-me a respeito e por $100 arranjou uma visita à caverna. Mas que ladrão miserável! Mas valeu a pena, pô. Eles não são como os outros animais. Andam nas patas traseiras e nos cotovelos das asas. Ficam de cabeça para baixo, pendurados no teto. E seus dentes, pô, eu nunca vi nada tão afiado. Voam sobre o leito e dilaceram a carne sem despertar a pessoa. E depois sugam o sangue, concluí enojado. Não, retrucou ela e o seu corpo ligeiramente tenso. Não, pô, eles não sugam o sangue. Eles cortam a veia e quando o sangue começa a correr, lambem-no, como um gatinho lambe o leite. Por Deus, por que não procura coisa menos horrível para conhecer? Francamente, Francine. Ele deve ter ficado preso ao forro do meu casaco, continuou sonhadoramente. Com certeza foi assim que entrou no hotel. O Dr. Sanches disse que era bem possível. A maneira por que ignorava meu aborrecimento era de enfurecer. Sua insensatez com o morcego podia fazer com que a morte de Walter fosse objeto de muito falatório. Devia ter usado apenas o veneno simples que eu lhe dei e que daria como resultado o diagnosticado de uma morte natural. Nenhum médico assistente teria nenhuma dúvida em assinar o atestado de óbito, é claro que não. Mas Francine não se mostrava absolutamente preocupada com as consequências de sua visita à caverna. Parecia estar a milhões de quilômetros de distância. Francine não me olhou. Aproximei-me e sacudia. Olha para mim! Deixa de olhar para aquele balde, olha para mim! Ela estremeceu, como se fosse necessário um esforço físico para afastar-se do objeto a que estava presa. Levantou o rosto para mim e colocou ternamente as mãos em minhas faces. Pô, meu querido, não quis ser grosseira. Amo-te. Senti-me perdido outra vez na força envolvente da sua beleza. Queria tomá-la nos braços, esmagá-la com um ardor maior que o seu, mas não ousei tentar. Ia precisar de todas as forças. Pô, o que é? Por que está preocupado? É a morte do Walter. A dentada de um morcego não devia ser fatal. O médico pode achar isso estranho. O nosso plano corre perigo de ser descoberto. Mas todos nós somos mordidos, disse num tom destinado a afastar meus temores. O Walter, o Charles e eu fomos mordidos na mesma noite pelo mesmo vampiro. A criada encontrou-o na manhã seguinte. Isso Charles me contou. O estômago do animal estava por demais distendido e o impedia de voar. O que lhe aconteceu? O criado apanhou na rede. Segundo o médico, era provavelmente portador de alguma doença. Bem, doença essa que vitimou Walter no dia seguinte. Nenhum médico acreditaria nisso. Há uma coisa que se chama período de incubação. Bem, isso não importa. O rapaz morreu de infecção e posso assegurar-te que o doutor não suspeita de mim. Talvez tenha ficado admirado, mas não suspeita. Não me olhes com essa cara, Paul. Eu olhava atentamente para a ponta do seu nariz e para o lóbulo da orelha. Foi mordida pelo morcego. Sim, durante a noite. Charles ainda tem um esparadrapo no nariz, Francine, e um ligeiro arranhão na orelha. Eu sei. Minhas mãos ficaram subitamente úmidas e a voz saiu-me num murmúrio rouco da garganta. Francine, não tens marca nenhuma. Ela pôs-se de pé, colocando o grande chapéu branco sobre os cabelos negros. A minha pele cicatriza depressa, Paul. Sem o menor sinal de ter sido mordida. Não esqueças de que eu sou médico.
Especialista de pele, Francine. Não minta. Eu não sei por que está mentindo. Os dentes daquele morcego nunca te tocaram. Pô, por que haveria de mentir-te? Somos cúmplices. Pergunta à empregada do hotel que me viu na manhã seguinte. Ela vai te contar. Voltamos para a cidade. Pouco antes do jantar, encontrei a empregada no vestíbulo. Interroguei-a. Respondeu em espanhol e lhe pedi que repetisse devagar para ter certeza. O travesseiro sobre a cabeça da patroa estava molhado de sangue. As pontas dos cabelos negros e a face branca estavam também ensanguentados. A empregada estremeceu ao me referir o fato e eu estremeci por minha vez durante todo o jantar. Não me contaram uma coisa. Não mencionara qualquer marca de arranhão na face da patroa. Charles morreu às 10 horas daquela noite. Estava eu sentado no vestíbulo, saboreando um único cigarro que me permito diariamente, quando o Dr. Sanches desceu. Era um homenzinho de pele cor de oliva e testa alta. Seus olhos, protegidos pelos óculos, tinham uma expressão inteligente e bondosa. Deixou-se cair numa cadeira de couro junto a mim. Eu sinto muito, começou, mas o seu amigo, o Sr. Endicott, acaba de morrer. Dei um salto, sinceramente surpreso e chocado. Não devia ter sido tão cedo. Francine deve ter feito o trabalho nas primeiras horas da manhã. Eu tinha sido firme ao traçar sua linha de conduta. Que se passou? Que ela teria feito? Eu compreendo, continuou o médico com a voz cansada. O senhor o viu hoje à tarde e sabia que a febre não era nada, mas o coração estava fraco. Pobre homem, sofria com a morte do filho. Não podia sossegar e com a tensão da febre e o choque das últimas semanas, seu coração fraquejou. Bem eu sabia, pensei que talvez a sua força de vontade o ajudasse a viver, mas muita coisa depende do desejo de viver. Eu não o ouvia, o meu cérebro rodopiava numa confusão de pensamentos. Teria Charles morrido naturalmente? Ou teria Francine feito o trabalho mais cedo? O médico, pelo visto, não suspeitava de coisa alguma. E a senhora Endicott? Perguntei. Ela está bem? Ah, pobre senhora parecia estonteada. Olhava fixamente para frente. Eu creio que por demais entorpecida para reagir. Sua visita a Monterrey foi bem trágica. Eu lamento bastante. Dei-lhe um sedativo e deixei-a aos cuidados de uma boa mulher. Quer se encarregar dos pormenores do caso? Se a avisasse a empresa funerária, sugeri. Não se preocupe com as despesas. Estou certo de que a senhora Endicott há de querer que o corpo do marido seja enterrado em sua pátria. Terei de reservar os lugares. Isso é um verdadeiro choque. Charles parecia tão bem. O Dr. Sanches teve um gesto de simpatia. Eu tenho um primo que se encarregará de tudo, se acha... Ótimo. Estou certo de que saberá desincumbir-se muito bem da missão. Se quiser fazer o favor de chamá-lo... pois não? Quer que a remoção seja feita já? A senhora Endicott deve voltar para junto dos seus o mais breve possível. Precisará de muito conforto moral quando compreender inteiramente sua desgraça. Meu interlocutor engoliu tudo. Mas para mim foi difícil dizer os seus. Francine nunca me falara sobre a sua família ou o seu passado. Às vezes perguntava a mim mesmo se teria algum parente na França. Nem sabia de que parte da França viera. Charles nunca dissera coisa alguma a esse respeito. Meu colega levantou-se, curvando-se profundamente. Se eu puder fazer alguma coisa, ofereceu-se e com uma expressão de sinceridade na voz suave. Agradeci-lhe e subi para o quarto, sentindo-me nervoso e triste pela morte de Charles. Precisava da beleza de Francine diante de mim para estimular aquele momento de triunfo. Precisava senti-la selvagem,
em meus braços, para que aquilo tudo valesse a pena. Precisava saber o que ela fizera. Fiquei sentado no quarto escuro por mais de 1 hora, pensando e quando ouvi bater na janela que dá para a varanda, julguei que era o vento ou a minha imaginação. Mas a batida persistiu. Olhei outra vez e vi Francine com o rosto colado à vidraça, fazendo-me sinal com a mão. Ilusão das sombras, pensei. Mas por um breve momento tive medo de enfrentar algo de estranho e sobrenatural. Abri a janela e ela entrou. Trazia um longo vestido preto, de mangas flutuantes, e eu percebi que o seu cabelo negro a transformaria numa sombra se alguém a olhasse pelas costas. As ilusões são assim. Não era um fantasma, era mesmo Francine, e eu a tomei nos braços sem me deter. Estava agitada, inquieta. Paul, sussurrou. Ele está morto, afinal. Reserva já as passagens de avião, querido. Eu quero sair daqui. Eu quero partir agora mesmo. Não houve meio de convencê-la do contrário. Telefonei finalmente, mas só havia um lugar no avião que partia de madrugada. Irei nele, Paul, insistiu. Reservei a passagem e virei-me espantado para ela. Podes tomar o avião seguinte e me encontrar em Memphis, propôs ela. Não é essa a primeira parada? Assenti. Em Memphis tomaríamos o aparelho de outra companhia. Era o que eu tinha feito na vinda. Não será uma longa separação, meu amor. Achei que estava bem assim. Talvez fosse melhor. Sim, é claro que ela deveria ir sozinha. Sua beleza sempre confundia minhas ideias. E eu tinha negócios a resolver. Tinha de assistir ao embarque do corpo de Charles. Tinha telegramas a enviar e contas a pagar. Olhei o relógio. Podes fazer as malas em 2 horas? Seus olhos estavam fitos um pouco acima do meu colarinho. Já estão feitas, Paul. Muito bem. Francine, me diz uma coisa. Não precisaste aplicar a droga em Charles, não é verdade? Não. Foi mesmo o coração. Eu nem estava no quarto quando isso aconteceu. O doutor nada pôde fazer. O pobre queria morrer mesmo. Nesse caso é melhor que me entregues aquela ampola. É perigoso conservá-la. Mais tarde. Está guardada na mala. Pô, precisamos voltar para Nova York? Não poderíamos viajar? Não podíamos tomar um avião para a América do Sul? Estamos ricos agora. Sempre desprezava os pormenores. Teria de comparecer ao enterro do marido, é claro, mas parecia uma garotinha vivendo um conto de fadas. Não me deu o trabalho de acalmar-lhe o entusiasmo naquele momento. É melhor voltar para o seu quarto, Francine. A mulher que o doutor deixou contigo deve estar imaginando aonde terias ido a essa hora da noite. Eu vou te encontrar no vestíbulo daqui a 2 horas. Afastou os olhos do meu pescoço e dirigiu-se para a janela. Aquela estúpida, murmurou. Não tem importância, Francine. Podem pensar que saiu a passeio para acalmar os nervos abalados. Soltou uma gargalhada argentina. Depois sumiu dentro da noite. O vestido e os cabelos negros tão identificados com a escuridão que ela quase se tornava invisível. Apanhei a garrafa de uísque na mala e despejei um pouco no copo. O calor me abatera. As roupas estavam me incomodando. Teria de tomar banho e mudá-las. Precisava ficar acordado o resto da noite. Mas o que eu mais desejava naquele momento era deitar-me e dormir. Talvez Francine me julgasse velho se eu dormisse de vez em quando. Parecia sempre fresca e bela sem nunca dormir. O uísque auxiliou-me bastante, embora me fizesse transpirar. Eu a vi à minha espera no vestíbulo quando desci. Trocara o vestido por um costume de seda verde, e seu longo cabelo negro estava escondido sob um turbante da mesma cor. Mostrou-se estranhamente silenciosa na viagem para o aeroporto. Senti falta de suas tranças. Já não parecia mais a mesma.
Eu não gosto disso que traz a cabeça. É por causa do vento, Paul. Para não desmanchar o cabelo. Apertei-lhe a mão. Amo-te, sussurrei. Mais do que a moral, mais do que a ética ou a própria vida. Meu amor é assim, forte e sem razão. Sim, Paul. Aceitou minha devoção como uma coisa natural, sem compreender até que ponto perdera eu a consciência por sua causa. Mas jamais conheceria a luta da consciência. Parecia ter nascido sem ela. Havia mais 9 passageiros. Eram, pois, 10 passageiros ao todo, e 3 tripulantes. Tive tempo de vê-la confortavelmente instalada e assegurar-me de que me encontraria com ela em Memphis no dia seguinte. Fiquei por trás da cerca, vendo o avião levantar voo e cortar os ares, como um pássaro gigante. Quando voltei ao hotel, havia uma pequena multidão junto à porta do apartamento de Endicott. A polícia estava lá. Abri caminho por entre os curiosos. A empregada mexicana, deixada pelo médico para vigiar Francine, jazia no leito, com um talho no pescoço. Estava morta, com horror estampado nos olhos vidrados. Do burburinho da multidão consegui entender o seguinte: tinha havido mais 2 casos naquela noite. Primeiro, um menino que dormia ao relento junto à colina, atrás da praça do mercado. Não morrera, mas alguma coisa afiada rasgara-lhe a pele. Parecia um morcego, contou. Despertei e vi-me envolvido pela sombra negra de um morcego gigantesco que estivera bebendo meu sangue. A outra vítima fora um homem que dormia na lama, atrás de uma cantina de onde tinha sido expulso. Tinha a garganta cortada e estava morto. Ninguém se preocupara com a sua morte até o momento em que o menino contou sua história e a mulher foi encontrada morta no hotel. A cidade corria perigo. Diziam alguns que os morcegos vampiros tinham deixado a caverna onde viviam, a 200 milhas de distância. Outros, mais supersticiosos, afirmavam existir uma criatura na cidade, que voltava do túmulo para se alimentar do sangue dos vivos. A polícia não quis me interrogar de início. Queria investigar cuidadosamente antes de pedir a volta da senhora. Não queriam cometer nenhum erro. Afastei-me da multidão com o corpo coberto de suor úmido, a cabeça transformada numa negra carreira de pensamentos tumultuosos. Tranquei-me em meu quarto com a garrafa de uísque. O vestido negro que a tornara tão invisível. Nunca a vira usar aquela cor. Tolice, é claro. Estava deixando que os supersticiosos serviçais me impressionassem. No entanto, ela estivera fora do hotel. Talvez não quisesse que a empregada mencionasse na sua ausência, mas talvez... Bebia em grandes goles, horrorizado. Francine, lambendo sangue ainda quente. Por Deus, era impossível. Não existem vampiros humanos. Bebi o uísque até perder a consciência. Naquela tarde, muito depois do meio-dia, o médico veio bater à porta. Tonto, com os nervos tensos, saltei da cama e tomei um gole da garrafa para poder atravessar o quarto. Ele estava ali, parecendo um corvo melífluo, todo pesaroso outra vez. Senhor, o jornal, já viu? Entrou e desdobrou a folha diante de mim. O avião da senhora Endicott. Pobre senhora, a desgraça nunca vem só. Arranquei-lhe o jornal das mãos. Não havia dúvida. O nevoeiro, a montanha, os destroços espalharam-se por várias centenas de metros. Todos mortos. 10 passageiros e 3 tripulantes. O aparelho incendiara-se, tornando difícil a identificação. Estremeci. O Dr. Sanches resmungou qualquer coisa sobre o destino, o momento fatal que todos temos de enfrentar.
Saia, disse-lhe com a voz pastosa. Saia, por favor. Saiu, dizendo compreender, mas não compreendia. Eu estava contente que Francine tivesse ido naquele avião. As autoridades daqui já não fariam mais perguntas. Eu não precisaria ser torturado pela lembrança do seu vestido negro, da maneira pela qual seus olhos me olharam e de como seus dedos me seguravam como garras. Não seria invadido por seus beijos a mais nenhuma ideia de crime, por aqueles beijos que me tiraram as forças, que me penetravam como um veneno e me tornavam o seu escravo. Não precisava mais saber, com certeza não, o que ela fizera. Já não precisava buscar coragem para manter-me afastado dela. Já não existia mais. Subitamente, senti-me aliviado, como que livre de um feitiço que fizera de mim outro homem. Voltaria ao meu trabalho e algum dia havia de provar que a associação médica se enganara ao meu respeito. Tomei um banho, barbeei-me, vesti-me e arrumei a mala. O corpo de Endicott seria embarcado no trem para Nova York. Ali, seus sócios e procuradores se ocupariam dele. Eu estava livre. Até a minha consciência estava livre. Planejara 2 crimes em minha loucura por Francine, mas esta usara seus métodos pertinentes em Walter. Charles, pelo que todos sabiam, tivera morte natural. Meu único pecado, a ampola, jazia entre os destroços do avião. Telefonei reservando a passagem. Devia partir um avião às 6 horas. Quereria o senhor voar depois? O senhor queria voar. Se alguma coisa tem de acontecer até eu atravessar da rua, acontece. Eu queria voar. Fui à portaria e paguei as contas com cheques meus. Cobraria dos herdeiros de Endicott. Talvez. Se não cobrasse, não faria mal. Eu devia a Charles alguma coisa. Fui à sala de jantar e vi-me sorrindo para a copeira. Era bem bonita, por sinal. Nunca mais reparara em outra mulher desde que Francine penetrou no meu sangue. Tinha terminado a sopa quando o empregado veio me chamar. Telefone, senhor. Pode atender na primeira cabine. É interurbano. A voz era clara e alegre, como se nada tivesse acontecido. Paul, querido, preciso falar contigo. Estou ansiosa aqui em Memphis. Você vem em breve, não vem? Francine, o teu avião, Francine. O que aconteceu, Paul? O que está sentindo? O teu avião, ele destroçou em pleno ar. Era direto, tu estavas nele. Eu vi quando disse adeus ao teu lugar. Não podia ter saltado do avião, Francine. Ele explodiu, ele se incendiou. Todos os passageiros foram mortos, Francine. E eu estou com voz de além-túmulo, Paul. Eu mal podia arrancar as palavras da boca seca. O desastre, Francine. Tu estavas no desastre, Francine. Tinhas de estar. Eu não fui ferida. Replicou como se isso explicasse tudo. Bom Deus, pensei. Deve ser verdade aquilo que eu tinha medo de admitir. Minha razão se recusa a acreditar. Mas dizem que eles nunca morrem. Eles nunca morrem. Paul, ainda está aí? Paul, me responde. Sim. Estou com tantas saudades suas, Paul. Você vai vir no próximo avião, não vem? Sinto-me tão só. Sim, murmurei desanimado. Eu vou, Francine. Saí cambaleando para a rua, com o sol da tarde queimando-me o cérebro. Eles não sangram. Não se pode matá-los, eles permanecem sempre jovens. Todas as velhas superstições ficaram ressoando em meu cérebro, expulsando-me a razão. Comecei a correr como se, afastando-me do hotel, deixasse de ouvir a sua voz ao telefone. Parei arquejante e encostei-me à parede de um edifício. Não podia fugir dela.
Nem podia contar o que sabia ao seu respeito. Ninguém me acreditaria, como eu também não acreditara até então. Continuei a andar, sabendo que teria de voltar ao hotel para apanhar a bagagem e tomar aquele avião para Memphis. Tinha de vê-la novamente para ter certeza. Mas parei numa loja primeiro. Comprei um pequeno revólver. Depois dei uma ordem ao homem sentado a um banco nos fundos da loja. E ali eu esperei, trêmulo e com frio, apesar do calor, até que ele terminasse. Parecia ter passado uma eternidade antes que voltasse com um embrulhinho. Aqui está, senhor. És uma bala de prata. Olhou-me como se eu estivesse louco. Talvez estivesse. Só o saberei quando chegar a Memphis, depois que a tornar a ver e sentir suas garras em minha carne. Talvez haja uma explicação lógica, mas se essas coisas existem, e se ela alguma vez vier para mim durante a noite e pousar seus dentes no meu pescoço, vou estar preparado. Os vampiros não passam de uma velha superstição, e de acordo com essa superação, é preciso uma bala de prata para matá-los. Sim, estarei preparado. Fonte: Policial em Revista, Rio de Janeiro, edição de fevereiro de 1949. Há 75 anos. Essa história provavelmente deve ter deixado muitos leitores com bastante horror. E aqui eu retirei no dia 10 de julho do Contos de Terror, que é alimentado brilhantemente pelo Paulo Soriano, que é escritor também, deixa seus contos lá, né, à disposição. Eu acho hoje um dos grandes sites aqui de contos de terror, eu gosto muito. E eu não conhecia essa Dorothy Dunn. Há uma impressão aqui que não tem apenas uma Dorothy Dunn conhecida aqui. Eu vou pesquisar melhor e vou trazer para vocês, se vocês tiverem também uma biografia dessa Dorothy Dunn, escritora de contos de terror, né? Tem um Vampiro da China, narrativa clássica de terror, aqui também no site Contos de Terror, né? Se tiver também aí, você que está ouvindo, sabe quem foi essa escritora, dá um salve aí nos comentários e diga também o que você achou. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima!